Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Eu encontrei esse exercício no canal do professor Hamilton, canal Geometria Raiz. Eu vou deixar o link desse vídeo em que o professor Hamilton resolveu essa questão de uma outra maneira, e aqui eu vou deixar uma segunda solução para este exercício. Então o que nós queremos, né? Nós temos um triângulo isósceles de ângulos de base igual a 70 e 70. Então a gente tem essa divisão aqui de ângulos, né? 50, 20, 30 e 40, e temos esse ponto D aqui no interior. Queremos saber qual é o valor do ângulo X. Então já indiquei aqui, ó, que esse segmento tem a mesma medida deste segmento aqui. Bom, qual vai ser a nossa estratégia, né? A gente vai aproveitar esse ângulo de 30 graus. E o que nós vamos fazer com esse ângulo de 30 graus? A gente sabe que quando a gente está diante de um triângulo, né, como esse daqui, ó, em que temos um ângulo interno que vale 30 graus, a gente pode pegar o circuncentro do triângulo para formar um triângulo equilátero. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, o circuncentro desse triângulo, do triângulo CDB. Como esse triângulo daqui é um triângulo obtusângulo, então o circuncentro está no seu exterior. Agora, como o 30 graus ele olha para esta corda aqui, ó, para a corda CD, e o 30 graus é um ângulo inscrito nessa circunferência que circunscreve o triângulo CDB, então aqui vale 60, né, porque esse ângulo daqui é um ângulo central, ele enxerga a mesma corda, o ângulo central ele vale o dobro do ângulo inscrito. O ângulo X, ó, ele enxerga a corda DB. Como ele é um ângulo inscrito, então aqui vale 2 vezes X. Então o que eu vou fazer, né? Como todos esses segmentos azuis são raios de circunferência, né? Então todos eles têm a mesma medida e por essa razão eu vou pintar de azul. Então todos esses segmentos aqui têm essa medida de cor azul, inclusive esse, né? Porque isso daqui, né, é o lado de um triângulo equilátero, porque a gente formou aqui, ó, um triângulo equilátero, porque aqui vale 60 graus, né? Então, como é um triângulo isósceles, então criamos aqui um triângulo equilátero. E o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou construir um trapézio isósceles aproveitando esse triângulo daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou construir aqui, ó, um trapézio isósceles, portanto, esse segmento vai ser paralelo à base. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou construir aqui um trapézio isósceles. Então, como é um trapézio, né? Então esse segmento aqui é paralelo à base. Logo aqui vale 20 graus, né? E como é um trapézio isósceles, os ângulos da base são iguais, tem que ser iguais a 40, portanto. Então aqui tem que valer 20, né? Porque 20 mais 20 tem que ser igual a 40. Agora, como o trapézio é isósceles, né? Esse segmento aqui, ó, tem a mesma medida desse segmento, né? Só que como esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, então esses três segmentos têm a mesma medida, né? Esse segmento tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. Agora o que eu vou fazer? Eu vou construir esse triângulo daqui, ó. Vou construir esse triângulo e perceba que como tudo isso daqui valia 50, né? E aqui vale 20, então aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Eu vou apagar esse 50 aqui. E perceba que construímos dois triângulos congruentes na figura. Esse triângulo daqui, ó, ele é congruente a esse triângulo. Pelo caso lado, ângulo, lado. Ó, lado vermelho, ângulo de 30 e lado de 2 traços. Ó, lado vermelho, ângulo de 30 e lado de 2 traços. Então, esse triângulo ele vai ter que ser congruente a esse triângulo daqui. O que isso significa? Significa que esse ângulo daqui de cima ele vale x, né? Esse ângulo ele vale x, porque nesse triângulo o ângulo x ele olha para o lado de 2 traços. Aqui o ângulo x ele olha para o lado de 2 traços também. E como esse triângulo daqui ele é congruente a esse triângulo, o lado que se opõe ao ângulo de 30 graus tem que ser igual nos dois triângulos, né? Então, esse lado aqui, ó, ele tem que ser um lado
de cor azul, né, porque ele se opõe ao ângulo de 30 graus. Ó. Aqui, nesse triângulo, esse lado de cor azul se opõe ao ângulo de 30 graus, aqui vai ter que acontecer o mesmo. E note uma coisa interessante, ó. Esse triângulo daqui, ó, ele é congruente a esse triângulo, né? E qual que é o caso de congruência? É o caso lado azul e lado de 2 traços. O que isso significa? Significa que este ângulo daqui ele vale 2 vezes x. Mas esse ângulo daqui de cima a gente conhece, né? Ele vale 40 porque o triângulo é isósceles, cujos ângulos da base são 70 e 70. Então, como aqui vale 4x, 4x tem que ser igual a 40. Ó. 4x tem que ser igual a 40. O x ele só pode ser 10 graus. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. E agora a gente vai resolver esse mesmo exercício usando um pouco de trigonometria. Eu sei que não é o objetivo dessa playlist falar sobre trigonometria, mas como eu gostei muito dessa questão, então nós vamos resolver também por trigonometria, usando a ideia do seva trigonométrico. O que nos diz o teorema do seva trigonométrico? Nos diz que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar aqui o seno de 50, multiplicar pelo seno de x, multiplicar pelo seno de 40, ou seja, o produto desses senos, desses ângulos alternados, tem que ser igual ao produto dos senos que sobra. Então, é isso que eu vou colocar no quadro. Ó. O seno de 50 vezes o seno de x vezes o seno de 40. Isso tem que ser igual ao seno de 40 menos x. Agora é só a gente multiplicar os senos dos ângulos que estão faltando. Seno de 40 menos x vezes o seno de 20 vezes o seno de 30 graus. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever assim, ó, seno de 40 no x, isso aqui dividido pelo seno de x, isso vai ser igual a quanto, né? Vai ser igual a seno de 50 vezes o seno de 40 multiplicado pelo seno de 20 vezes o seno de 30. Bom, quanto que dá isso? A gente pode escrever o seguinte, a gente pode escrever esse seno de 40, né, como 2 vezes o seno de 20 vezes o cosseno de 20, é o seno do arco duplo. Então vai ficar seno de 50 vezes 2 vezes o seno de 20 vezes o cosseno de 20. Tudo isso dividido pelo seno de 20 vezes o seno de 30. E daí eu vou cancelar, ó, esse seno de 20 com esse seno de 20. O que nós vamos obter? Vamos obter o seguinte, né? Isso daqui, ó, vai ser igual. Bom, esse seno de 30 é 1 sobre 2. Esse 2 vai para cima, multiplica com esse 2 lá, fica 4, né? Vamos ficar com 4 vezes o seno de 50 vezes o cosseno de 20, né? Só que o cosseno de 20, ele vale quanto? Ele vale o seno de 70. Então, vezes o seno de 70. Bom, o que nós queremos fazer, né? Se a gente conseguir mostrar que isso daqui é verdade, ó, vamos tentar mostrar que isso daqui é igual ao seno de 30 dividido pelo seno de 10. Se a gente conseguir mostrar que essa expressão aqui é igual a essa, daí a gente faz uma comparação, ó. A gente compara isso daqui com isso, né? E daí fazendo essa comparação, o x só pode ser igual a 10, né? Porque 40 menos 10 dá 30, né? E o x é igual a 10. X é igual a 10 seria uma solução. Fazendo a comparação disso com isso. Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa restringir a nossa atenção em mostrar que isso daqui, ó, é igual a isso. Ou seja, a gente quer mostrar o quê? A gente quer mostrar que 4 vezes o seno de 50 vezes o seno de 70 vezes o seno de 10, isso é igual ao seno de 30, que é 1 sobre 2. Ou seja, a gente precisa mostrar que 1 sobre 8 é igual ao seno de 50 vezes o seno de 70 vezes o seno de 10.
Então, se a gente mostrar que o seno de 50 vezes o seno de 70 vezes o seno de 10 é 1 sobre 8, então a gente mostra que x igual a 10 é solução para isso, para esse exercício, né? Usando esse fato que eu acabei de falar, né? Comparando essa identidade aqui com isso. Então, como que a gente faz para mostrar que o seno de 50 vezes o seno de 60 vezes o seno de 10 vale 1 sobre 8? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever o seno de 50 assim, ó, como o seno de 60 menos 10. É um truque bastante conhecido. E o seno de 70, vou escrever como o seno de 60 mais 10. Vezes ainda o seno de 10. Só que como que a gente pode escrever o seno de 60 menos 10? Agora a gente usa a fórmula, né? Isso vai dar o seno de 60 vezes o cosseno de 10 menos o seno de 10 vezes o cosseno de 60, multiplicado pelo seno de 60 mais 10, que é o seno de 60 vezes o cosseno de 10, mais o seno de 10 vezes o cosseno de 60. A gente não pode esquecer, ó, de multiplicar pelo seno de 10 que está ali ainda, né? Agora, tudo isso daqui é igual a quanto, né? Bom, o seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Então, vamos ficar com raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 10, menos o seno de 10 vezes o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, fica isso, né? Vezes o quê? Agora, essa expressão aqui, ó, o seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2, vezes o cosseno de 10, mais o seno de 10 vezes o cosseno de 60, que é 1 dividido por 2, vezes ainda o seno de 10. E aqui o que nós podemos fazer? A gente pode colocar, ó, o 1 sobre 2 em evidência daqui, né? E aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 4. Vamos colocar esse seno de 10 já multiplicando esse 1 sobre 4. E daí a gente tem que resolver a parte final aqui, né? Que é, porque vai sobrar o raiz de 3 cosseno de 10 menos seno de 10 vezes raiz de 3 cosseno de 10 mais seno de 10. Isso é uma diferença de 2 quadrados. Ou seja, nós vamos obter 3 cosseno ao quadrado de 10 menos o seno ao quadrado de 10. E essa expressão daqui, ó, ela na verdade é o seno do arco triplo, né? É a fórmula do seno do arco triplo. Isso aqui vai ficar 1/4 vezes o seno de 3 vezes 10. Ou seja, 1/4 vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre 8. Então, acabamos de justificar que de fato, né? Isso daqui é igual a 1 sobre 8. E daí como isso daqui vale, né? Isso daqui vale também, né? Essa expressão daqui, ó. E essa expressão vai ter que ser igual a essa. E daí a gente observa que x igual a 10 é a solução para esse exercício. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.